8 minutos. Esse era o tempo que levaria para o Concorde ir de São Paulo até o Rio de Janeiro. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Quem já recebeu em casa o seu livro do Concorde, do Aerobook by Aviões e Músicas, aqui ó, sabe de muito mais coisas do que as curiosidades que a gente vai falar aqui hoje. Além de ter imagens exclusivas, e toda a história é escrita pela nossa equipe de apaixonados pela aviação, não é copiando de nenhum lugar não, tá? Então assine Aerobook by Aviões e Músicas, o link está aí na descrição ou lojadoaviõesemusicas.com.br. No começo da década de 60, teve início uma corrida para a construção do primeiro avião de passageiros supersônico. O voo supersônico em si não era novidade, porque diversas aeronaves militares já eram supersônicas e estavam em operação, mas o transporte de passageiros requeria novas tecnologias. Os soviéticos designaram a Tupolev para essa tarefa. Os americanos fizeram uma concorrência entre os fabricantes lá e a vencedora foi a Boeing. Na Europa, os fabricantes ingleses da British Aircraft Corporation e os franceses da Sud Aviation viram que os seus projetos do BAC-223 e do Super Caravelle eram muito parecidos e aí decidiram se unir para a realização do que acabou sendo batizado de Concorde. O primeiro voo de Mademoiselle Concorde foi no dia 2 de março de 1969, sendo o segundo avião comercial supersônico a levantar voo, já que os soviéticos voaram 2 meses antes com o Tu-144. O Concorde também foi o segundo avião comercial a ultrapassar a velocidade de Mach 2, porque os soviéticos também ultrapassaram 4 meses antes. Apesar do avião soviético ser maior e mais rápido, o seu projeto teve como prioridade o prazo de conclusão. E para isso eles copiaram inúmeras características do Concorde obtidas por meio de espionagem. E copiaram mesmo, tá? Tem os planos, essa história é bem legal. E quando o avião ficou pronto, porque foi copiado, apresentou uma série de problemas que o acompanharam por sua curta vida operacional. Os Concorde foram construídos em 3 comprimentos diferentes. O protótipo tinha 51,8 metros de comprimento. O modelo de pré-série tinha 60 metros e o modelo de série tinha 61 metros e meio, alguma coisa desse tipo aí. A crise do petróleo nos anos 70 e o surgimento de inúmeros protestos sobre o sonic boom, que era o boom que o avião faz, né, quando ele está voando acima da velocidade do som, fizeram com que a maioria das encomendas do Concorde fossem canceladas e apenas 20 unidades foram fabricadas, com 14 delas voando comercialmente. O projeto do avião da Boeing, então, esse foi cancelado antes de existir um protótipo. E o Tu-144 era muito ruim. E aí foi colocado para escanteio pelos soviéticos, depois de morrer algumas pessoas lá, inclusive. Com 16 unidades produzidas, eles realizaram só 102 voos em 3 anos de idade do avião, e só 55 desses voos levaram passageiros. O recorde de velocidade em relação ao solo de um avião de passageiros é de quem? Do Concorde, 2.394 km por hora, bem maior que a da rotação da Terra, que é por volta de 1.666 km por hora na linha do Equador. Já um dos aviões de pré-produção, em 1974, atingiu Mach 2,23, voando a incríveis 63.700 pés de altitude. Essa façanha é incrível porque em 73, outro avião de pré-produção já tinha voado a 68 mil pés, o que dá em 20.700 metros. É muita coisa, dava para ver a curvatura da Terra e o escuro do espaço. Isso é incrível. Durante os voos de demonstração, um Concorde decolou de Boston para Paris, na mesma hora em que um 747 da Air France decolou de Paris até Boston. O Concorde voou até Paris, reabasteceu, retornou para Boston e ainda chegou 11 minutos antes do 747. Isso que é campanha de marketing. Em 1º de janeiro de 83, o Concorde também fez a travessia de Nova York para Londres em apenas 2 horas e 53 minutos. Se você sair do centro de Nova York
para ir fazer um voo lá no JFK, provavelmente não vai conseguir chegar lá nesse tempo que o Concorde levou para atravessar o oceano. Só a British Airways e a Air France compraram o Concorde, cada uma operando 7 unidades. Os ingleses operaram as aeronaves com o número de série par e os franceses com o número de série ímpares. O primeiro voo comercial foi feito simultaneamente pelas duas empresas. Foi 21 de janeiro de 76, às 11h40 UTC. Um decolou de Londres em direção a Dubai e o outro de Paris para o Rio de Janeiro. Decolaram ao mesmo tempo. O do Rio de Janeiro ia fazer escala em Dakar. E aí foram voos onde o principal atrativo do Concorde não aparecia, porque a parte que ele voava sobre o continente europeu tinha de ser feito de maneira subsônica. E no voo para o Brasil, ele perdia mais de 1 hora só para reabastecer lá em Dakar. E aí ele não era tão rápido assim. Ou eu deveria dizer, o tempo gasto não ficava tão eficiente. Por voar muito alto, a diferença de pressão entre a parte interna ali, né, a pressurização do avião, e o exterior chegava a 10,7 psi. O que significa isso? Que caso houvesse uma despressurização explosiva, por exemplo, uma janela do avião se rompesse, essa diferença de pressão seria quase catastrófica. Então o que eles fizeram? Janelas bem pequenininhas, assim, desse tamanho, é do tamanho da tela do seu celular hoje em dia. Isso, além de aumentar a resistência da fuselagem, fez com que a perda de pressão fosse mais demorada caso ocorresse um rompimento da janela. Além da altitude, a altura do Concorde também é elevada. A porta dianteira fica a quase 5 metros do solo e é a mesma altura da porta de um Boeing 747. Mas a semelhança fica só aí, tá? A porta do Concorde tem só 1,67 m de altura. Aliás, ele é um avião bem baixinho assim. Muitos dos passageiros tinham de tomar muito cuidado na hora de entrar para não bater a cabeça na porta. Motorização. Ele tinha 4 motores Rolls-Royce Olympus, 32 mil libras de empuxo cada, e quando colocava o pós-queimador chegava a 38 mil libras cada. Pós-combustor só era utilizado na decolagem e na aceleração, para chegar em voo supersônico, porque acima de Mach 1.7 ele conseguia manter a velocidade em Super Cruise, que é um voo supersônico contínuo sem o pós-combustor ligado. Ele queimava combustível numa razão 2 vezes maior do que um 747-400, com aqueles 4 motores antigos. Isso dá uma média aí de 25.600 litros por hora. E você acha que seu carro consome muito? O Super Cruise permitiu que essa etapa de voo fosse realmente mais eficiente, olha lá, hein? E cerca de metade das 80 toneladas de combustível necessárias para fazer um voo de Londres até Nova York eram queimados durante a decolagem e a aceleração até Mach 2. Foi o primeiro avião a ter os motores controlados por FADEC, que é um computador eletrônico. E também o primeiro a ter um sistema de comandos de voo fly-by-wire. Era um fly-by-wire elétrico ainda, não era eletrônico, mas foi o primeirão. E por causa da potência dos motores, os pilotos tinham que fazer o táxi com 2 motores desligados para deixar o avião mais fácil de ser controlado no solo. Outra curiosidade, todos os Concordes eram pintados de branco, porque a cor ajudava a dissipar o calor que chegava até 127 graus na ponta da fuselagem, voando acima de Mach 2. Só um avião que foi pintado de azul numa promoção de refrigerante, mas ele só podia voar acima de Mach 2 por 20 minutos. No restante do tempo ele não poderia ultrapassar Mach 1.7. E isso só foi possível porque o avião escolhido, ele não fazia rotas muito longas, e aí ele voava mais devagarzinho, só um pouquinho acima da velocidade do som. Aí você pensa, o que acontece quando você esquenta um metal? Ele dilata, não é mesmo? Então a fuselagem do Concorde dilatava até 30 centímetros de comprimento, é isso aqui, ó, durante o voo. Na British Airways, os pilotos podiam voar o máximo de 3 anos no Concorde, para dar chance de mais pessoas poderem pilotar um avião. E um curso normal para pilotar aeronaves novas durava aproximadamente 8 semanas, mas para o Concorde o treinamento triplicava, ia para 28 semanas. Outra curiosidade, para poder enxergar a pista durante o pouso e o táxi, o Concorde tem um nariz que se dobra. E um visor, né, que quando o bico está para frente, esse visor desliza, dando mais aerodinâmica para o avião. No primeiro protótipo, o visor quase não tinha janelas, o que deixava o avião com uma aparência bem feinha, mas na versão final ele ficou bonitão.
Agora uma curiosidade mórbida, várias aeronaves apresentaram a quebra em voo do leme de direção, só que nunca aconteceu um acidente por causa disso, até o evento que aconteceu em julho de 2000. O Concorde Fox Bravo Tango Sierra Charlie caiu logo após a decolagem de Paris, e a gente contou essa história no episódio 179 aqui, ó. O último voo foi em novembro de 2003, com a aeronave Golf Bravo Oscar Alpha Fox, decolando de Londres para Filton, onde seria movida para um museu. Aliás, das 20 unidades fabricadas, todas se encontram em exposição, menos o modelo que caiu e um outro que foi desmontado em 1994, depois de ficar 12 anos parado. A verdade é que se eu fosse contar todas as curiosidades legais do Concorde, eu ia ficar falando aqui o dia todo. Mas você pode conhecer todas elas lendo o Aerobook do Concorde, beleza? Então assine o Aerobook, se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar por apenas R$ 2,99 ou adquirir uma assinatura do Aerobook. Um grande abraço e até o próximo voo!